E aí, Oséias, estudo 13 em Oséias. Nós estamos vendo aqui como que é o tratar de Deus com o povo. Se você está acompanhando a gente desde o começo do estudo, você já sabe que nós frisamos desde o começo que o livro de Oséias, embora seja numa linguagem difícil de entender, como que Deus coloca, ele usa o exemplo de Oséias se casando com uma prostituta para exemplificar como ele se sentia em relação ao povo de Israel. E ele usa a vida de Oséias para exemplificar isso. E aí tem muita gente que acha assim, nossa, que absurdo, ai, que pesado. Vocês não viram nada. Se você for analisar no Velho Testamento, tem tantas passagens difíceis da gente, que a nossa mente humana, assim, engolir e saber, é só o Senhor é Deus, e a nossa lógica humana não cabe na nossa cabeça certas coisas. Então nós vemos assim Deus sendo duro no Velho Testamento, ele é duro até nas colocações, na forma de agir, e nós vemos no Novo Testamento um Deus de amor através de Jesus. Então nós vemos assim dois momentos muito Deus agindo de uma outra maneira no Novo Testamento, porque através de Jesus é que Jesus refez a nossa ligação com o céu. Foi através de Jesus que demonstrou um amor incondicional, porque Deus malhou o filho dele numa cruz, gente, malhou o filho dele numa cruz, porque ele me amou enquanto eu estava pecadora, envolta nos meus pecados, e mesmo assim ele me amou. Então você vê que assim, todo o Velho Testamento, nós vemos assim, Deus muito pontual nas suas regras e duro, e nós vemos um Deus de amor no Novo Testamento, mas nós temos que entender o Velho para poder aceitar o novo e aceitar esse amor, ver como Deus age de uma maneira mais de paisão, né, no Novo Testamento. Então, se você não pegou os dois primeiros estudos de Oséias, volta lá no canal, na playlist do Estudo em Oséias, vale a pena você ver, principalmente a abertura do estudo, né, o começo, que aí eu vou explicando exatamente, mais ou menos, o porquê, para quem, que circunstância que estava acontecendo. Foi na época do Jeroboão II, que foi a época do exílio, em que o povo estava mais próspero, sem luta, sem guerra, com fartura, com comida, todo mundo bem. Espiritualmente é um lixo, mas assim, socialmente estava o ó do borogodó, como dizia minha mãe, né? Mas então vamos lá. Oséias 7-10, nós vamos ver aqui. Deus já está falando como o povo, já parou de exemplificar tanto a história da prostituição de Gomer, que ela era prostituta, né? E Deus mandou ele buscar. Então, o que nós vemos aqui? Ele já para de falar, usar o exemplo dela, e já começa a falar na prostituição espiritual, né? E aqui ele vai focar na responsabilidade da liderança. Então, vai falar dos sacerdotes, dos líderes, como eles foram deixando por favores que eles estavam recebendo, que eram desde as ofertas, os dízimos do templo, as ofertas, como eles manipulavam o povo. Então, até que preço a liderança estava se vendendo, né? E aqui que fala uma expressão que a gente escuta até no mundão aí, que é, como é que é? Quem planta ventos, colhe tempestades. Isso aqui tá escrito aqui, tá? Foi Deus falando para Oséias, né? Que quem planta ventos, colhe tempestade, que é a lei do retorno. A lei do retorno não é castigo. Deus é tão justo que ele permite que você colha exatamente o que você plantou, né? Então, só lembrando que cada vez que fala de Efraim, Efraim é o nome que Deus dá ao povo do norte. As tribos que foram presas, levadas lá para a Babilônia, estavam escravizadas no Reino do Norte. Então, vamos lá. Começando, como todos sabem, a gente faz umas perguntas e vamos respondendo as perguntas. Eu estou usando a Bíblia na linguagem de hoje, que é para ser um pouquinho mais fácil de assimilar. Então, vamos embora. Primeira pergunta. Como é que o povo é comparado? Oséias 7, versículo de 1-9, diz o seguinte: a que o povo está sendo comparado? Vamos lá. Quando tento curar o povo de Israel e fazê-lo ficar rico de novo, a única coisa que vejo são os seus pecados e a sua maldade. São mentirosos, são ladrões que roubam as casas e assaltam pessoas na rua. Eles pensam que eu esqueço de todos os seus pecados. Estão rodeados pelas suas maldades e não posso deixar de vê-las. O Senhor Deus diz, 2 pontos.
O meu povo é malicioso e com as suas mentiras eles enganam o rei e os governadores. Todos eles são traidores. O ódio queima neles como fogo no forno, que o padeiro não atiça até que a massa tenha crescido e esteja pronta para assar. No dia da festa do rei, eles deram tanto vinho a ele e aos governantes que eles ficaram bêbados, e o rei fez todo tipo de tolices. O ódio continuou a queimar nos corações deles enquanto planejavam intrigas contra o rei. A noite toda abafaram o seu ódio, mas de manhã ele acendeu como fogo, queimando a raiva. Eles mataram os seus chefes, todos os seus reis foram mortos, um depois do outro. Mas não há ninguém que ore a mim. O Senhor diz: o povo de Israel faz acordos com outros povos e agora aparece um pão mal assado. O que é que diz aqui? Um pão mal assado é o quê? É uma conversão superficial. Então, que fala que teve que ele está exemplificando uma festa onde todo mundo está bêbado, então não está falando coisa com coisa, não estão agindo, então tá todo mundo, né, puxando, bajulando aí a noite inteira, e com comida, e com bebidas e tal, e depois chega de manhã, queima tudo, quer dizer, ele dá o exemplo do padeiro e fala que são como pão mal assado, que é o quê? Que não teve tempo para se aprofundar, tá? Então vamos lá. O povo não percebe que a nação está perdendo seu poder por causa desses acordos com estrangeiros. A nação está ficando fraca como um velho de cabelos brancos, mas o povo não percebe isso. É o quê? Para ficar bem com todo mundo, acaba fazendo aliança até com quem não deve, tá? Isso é só lá, né? A gente não vê isso no mundo de hoje em dia. Beleza? Vamos lá. Pergunta 2. Como que é comparado nos seguintes versos? Vamos lá, 10 a 16. O orgulho do povo é testemunha contra si mesmo. Tudo que vai falar de orgulho, de soberba. Então vamos lá. Todas essas coisas aconteceram, mas mesmo assim eles não se voltam para mim, nem procuram a ajuda do Senhor seu Deus. Israel parece uma pombinha tola. Procura primeiro ajuda no Egito e depois vai pedir socorro na Assíria. Gente, pedir socorro do Egito, que foi da onde Deus livrou eles. Pensa, eles estão voltando para pedir ajuda. Vamos lá, mas eu os pegarei como quem pega passarinhos em uma rede. Eu os castigarei de acordo com as mensagens que ouviram nas suas reuniões. Eles são perdidos e serão destruídos, pois fugiram e se revoltaram contra mim. Eu queria salvá-los, mas eles dizem muitas mentiras a meu respeito. Deus falando, tá? As orações que me fazem não são sinceras. Ao fazê-las, eles jogam no chão, gritando como pagãos. Quando oram pedindo vinho e trigo, eles se cortam, como os outros povos fazem. Todos se revoltaram contra mim. Fui eu que os ensinei e lhe dei força. Mas eles planejaram maldades contra mim. Como uma flecha tirada por um arco defeituoso não atinge o alvo. Assim também o meu povo se desviou de mim e começou a adorar ídolos. Os seus chefes falam com orgulho e por isso serão mortos à espada. Aí o povo do Egito zombará deles. Olha aqui a que ponto chegou. Isso aqui é muito complicado, a gente vê que isso acontece hoje em dia, né? Nem vamos fazer brincadeira, porque o assunto é sério demais. Veja bem, o povo foi se mesclando com outras culturas e absorvendo e deixando de lado aquilo que for ensinado. Então, é aquela história do sincretismo, trazer de fora as coisas e trazer para dentro a sua maneira de culto e fazer isso como sentença, como se fosse o certo. Então, o que acontece? Já não tem oração sincera. Deus está falando aqui. Então, esqueceram do relacionamento que tinham. Gente, isso é muito sério. E nós fazemos isso. O ser humano gosta de pertencer. Então, é muito legal você se sentir parte de um grupo. E isso tudo tem um preço. Agora, até na adoração, eles presenciaram as grandes maravilhas do Senhor. Eles presenciaram Deus livrando eles, Deus trazendo... Vamos aqui. Deus trazendo para eles
comida no momento certo, água no momento certo, livrando da mão dos soldados, dos adversários, isso, tinha me fugido a palavra, livrando dos adversários. Deus sempre cuidou deles, e chega de uma hora para outra, eles foram levados cativos, eles simplesmente se vendem para outro, e aí você fala, que povo mau. Eu e você fazemos a mesma coisa, só para se sentir pertencendo. E nesse momento, vamos parar tudo, vamos buscar lá Salmo 1. Bem-aventurado, quer dizer, mais que feliz, aquele que não anda conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, o escarnecedor é aquele que zomba da minha fé. Será que hoje em dia você não está se mesclando com esse povo, deixando de adorar o seu Deus, deixando de ver o comprometimento que você tem com ele, simplesmente porque você está se contaminando com o povo que te rodeia? Jesus, quando fez a oração sacerdotal, ele não disse que, Senhor, leve todos para que todos nós estejamos no céu. Não, ele falou, te peço que não os tire do mundo, mas livre do mal. Você pode estar aqui no meio, mas você pode não se deixar contaminar. É fácil? Não é. Não é. Só que quem é que viabiliza isso? A pessoa do Espírito Santo. E a pessoa do Espírito Santo é delicado, mas ele está constantemente querendo fazer morada dentro do seu coração, dentro da sua vida, para fazer jorrar água viva dentro de você. Que coisa poética e linda. É poética e linda, mas você não quer. Você prefere ficar quietinho, esconde sua Bíblia, disfarça 007 de Deus, né? Ninguém sabe que você é cristão. Por quê? Para você se misturar. E Deus aqui, tudo isso que ele está falando aqui, que ele faz, ele está com ciúme, ele está com saudade da sua adoração. Está com ciúme de ver você se vendendo para outros povos. Só para ter o quê? Para ser aceito. Olha só que negócio vai piorar, hein? Pergunta 3. Quais os pecados descritos nesse texto? Agora você vai parar, isso está no capítulo 8, tá? Para e pensa que é Deus falando para você. Então eu vou colocar assim, Deus falando para Kátia, tá? Deus está falando comigo agora. Então vamos lá. Toquem a corneta. O inimigo ataca a minha terra como uma águia, porque o meu povo quebrou a aliança que eu fiz com eles e não obedece às minhas leis. Eles oram a mim dizendo, tu és o nosso Deus e nós somos dedicados a ti. Mas eles rejeitam o que é bom e por isso serão perseguidos pelo inimigo. O meu povo escolheu reis sem me consultar e nomeou governadores sem a minha aprovação. Como a sua prata e como o seu ouro fizeram ídolos e por isso serão destruídos. Eu odeio o bezerro de ouro que o povo da cidade de Samaria adora e estou irado com eles. Até quando eles vão continuar adorando ídolos? Um israelita fez um bezerro. Essa estátua não é de Deus e será quebrada em pedaços. Aqui ele está voltando a falar do bezerro de ouro que foi criado lá. Lembra do primeiro? O primeiro foi o primeiro carnaval com o carro alegórico mais caro do mundo, que era um bezerro de ouro e o povo cantando do lado, né? Nós brasileiros, que sabemos muito bem a que isso se refere. Só que aqui eles fizeram de novo. Então, adorando um bezerro feito em ouro. Eu comentei no último estudo que, acho que foi não sei se foi no primeiro ou no segundo, sobre o meu pai, que ele foi trabalhar de pintar cerâmica. E a mãe dele pediu que fizesse uma imagem para ele. E ele fez a imagem e ele ficou muito incomodado, porque chegou em casa, viu que ela botou no lugarzinho a imagem e ela punha a florzinha, acendia a vela e ele falava assim, fui eu que fiz. Nossa, que não tem nada a ver isso. Ele ficou muito inconformado com isso, de ver a atitude dela com uma peça que ele tinha feito. Então, é isso que o povo está falando aqui. Deus está falando, escolheu outro rei. Gente, isso aqui fala de eleição, de política. Ai, não pode misturar política com igreja, com religião e com família. Precisa sim. Enquanto a igreja se omite, é que os políticos, eles não têm educação, delicadeza. Eles metem a pata mesmo. E aí acontece o quê? Por isso que o mundo deu desse jeito. Porque a igreja começa a se omitir.
Então, quando a igreja se omite, o mal, ele não tem essa delicadeza. Então, ele faz o quê? Ele domina. Aí a gente vê o mundo de cabeça para baixo. Então, aqui, ó. Ele nomeia meu povo escolheu reis e nomeou governadores sem a minha aprovação, tá? Então, quando você fica em cima do muro, gente, o que é que a Bíblia fala sobre os mornos? Eu não vou entrar em política, não vou votar nem no A nem no B. Eu sou nulo. Os mornos serão vomitados da minha boca. Você quer ser o vômito de Deus? Olha que sério isso, o vômito de Deus. Não, gente, fala sério. Eu nem ia falar de política hoje, mas, né, fazer o que o texto está falando. Pergunta 4. Quais as consequências de se juntarem com a Assíria? Vamos lá, capítulo 8, de 7 a 14. Eles semearam ventos e colherão tempestades. Isso tem até música. Rock Brasil. A gente escuta quem tem. Quem tem planta vento, colhe tempestades. Deus falou para Oséias isso, tá? O trigo não produzirá espigas, mas se houver espigas, elas serão devoradas por estrangeiros. Aqui já vem as consequências de se juntar com o povo assírio. Israel está perdido. As outras nações consideram Israel um objeto sem valor. Quer dizer, você abaixa a cabeça, entra no povo deles, começa a fazer o que ele quer e ainda é sendo subjugado, é tratado como lixo. E você foi de livre e espontânea vontade ser subjugado pelo outro, só porque não teve coragem de bater o pé e ser firme na sua fé. Nossa, fala sério, né? Os israelitas são como um jumento bravo que teima em andar sozinho. Eles foram pedir ajuda da Síria e pagaram outras nações para protegê-los, mas eu vou pegá-los e castigá-los. Quem tá falando isso aqui é Deus, tá? E por algum tempo eles sofrerão embaixo do poder cruel do imperador da Síria. Gente, é Deus que está permitindo, olha só. 11. O povo de Israel construiu muitos altares para conseguir o perdão dos seus pecados, mas esses altares só servem para que o povo peque ainda mais. Gente, olha só. Escrevi milhares de leis para o povo, mas eles a rejeitaram como se não tivessem valor. Eles me oferecem sacrifícios e gostam de comer animais sacrificados, mas eu, o Senhor Deus, não estou contente com eles. Eu lembrarei dos seus pecados e os castigarei. Vou mandá-los de volta para o Egito, pois o povo de Israel esqueceu o seu Criador. O povo de Israel construiu palácios, o povo de Judá construiu cidades cercadas de muralhas. Mas eu vou mandar um fogo que queimará as cidades e destruirá as fortalezas. Foi o inimigo que se levantou. O próprio Deus. Por quê? Você foi adorar o Deus errado. Você foi se juntar com o povo da Síria errado. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando uma coisa que eu achei tão interessante. Diz que o Aeroporto Internacional de Guarulhos é um portal. A hora que você entra e vem para cá, o que acontece? Tudo que você aprendeu na igreja, tudo que você aprendeu de valores ficou lá. Porque você chega aqui, o negócio é só o Deus Mamon, que é money, 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 money. Gente, achei tão interessante, porque você começa a ver os exemplos, tem tanta gente assim. Estou indo, dou um intervalo na minha vida, e porque eu vou lá fazer dinheiro, e acaba não fazendo dinheiro e se afastando de Deus, né? Então, não sei até aqui quanto é vantagem isso aí. Bom, vamos lá, capítulo 9. Versículo de 1 a 4, a pergunta diz assim: como Deus reage a essa escolha? A escolha de quê? De querer voltar para o Egito e fazer, na verdade, entrar no esqueminha do povo da Síria. Vamos lá. Povo de Israel, deixe de se alegrar e pare de fazer festas como os outros povos fazem. Eu quero me aculturar. Aculturar é entrar na cultura dos outros. Claro, tô aqui, então, né? Bom. Vocês abandonaram Deus e adoraram os ídolos. Em todos os terreiros onde trigo é malhado, vocês se venderam como prostitutas ao Deus Baal e gostaram do pagamento que receberam dele. Olha que interessante. Cada vez que fala no Deus Baal,
fala de outros deuses, né? Então você tem outro deus que você vai servir, é o deus Baal. Cada vez que fala do mamon, é do dinheiro, né? Então é muito comum as pessoas, por causa do dinheiro, acabar apostatando. Então é assim, não, mas eu não deixei de ser crente. Mas eu trabalho 6 dias na semana e no domingo é o dia que eu vou no culto. Mas assim, eu vou no culto 1h30 e depois eu tenho que cuidar da minha casa, fazer as compras, blá, 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 blá. Que hora que você vai ler a Bíblia? Não tem tempo. Aí eu escuto o programinha e fico no caminho enquanto estou chegando no trabalho. Oi, até que ponto você está servindo, deixando de lado a sua comunhão com Deus, o seu momento de intimidade com o Senhor por causa de dinheiro? Aí você faz o quê? Com o Sermão do Monte, que Jesus fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. Eu não estou falando para você virar um vagabundo sentado em cima de uma Bíblia. Não é isso. Aqui é você abandonar todas as experiências que você já teve com o Senhor. Você abandona tudo aquilo que você já viveu. Isso não é só para quem mora em outro país, não. Estou falando para você hoje, vida adulta. Você criado na igreja, sempre, sabe, tudo bonitinho, foi batizado com 12 anos, classe de catecúmeno, sei lá o que é que você passou na sua vida, mas hoje, na fase adulta, eu tenho que produzir. E você abandona a sua fé em nome do dinheiro, vou fazer a minha vida, eu vou me misturar com as pessoas da minha empresa, eu vou misturar com o povo da minha faculdade e eu vou deixando a minha religião de lado e quando ficar velho eu volto. Você está entrando na cultura do outro. Então, ao invés de você ser sal e luz da onde você está deixando que eles apaguem a luz que há em você. E aqui tá falando que Deus não se agrada. Então é muito fácil você falar: mas isso aí Deus falou, Deus agiu assim, só quando o povo foi levado cativo. Isso lá foi no Velho Testamento. Deus está falando comigo hoje. Ele está falando comigo hoje. Por isso que a Bíblia é moderna e atual. O que é que eu estou largando mão? O que é que eu estou deixando para amanhã do meu relacionamento com o Senhor por causa da minha vida secular? O que é da minha vida secular que está roubando a minha adoração ao Deus Todo-Poderoso? É isso que a gente tem que pensar hoje. Qual é a barganha que você está fazendo hoje, tá? Vamos lá. Eu me empolgo, aí esqueço do texto. Vamos lá no texto. Versículo 2. Mas daqui a pouco não haverá trigo nem azeite e não faltará vinho. O povo de Israel não ficará na terra de Deus, o Senhor, mas precisará voltar para o Egito e na Assíria comerá alimentos impuros. Naqueles países eles não poderão fazer ofertas de vinho ao Senhor, nem oferecer os sacrifícios que ele gosta. A comida que comerem será como a que é servida num velório, e todos os que comerem ficarão impuros. Não poderão apresentar ofertas de alimento no templo do Senhor, só poderão comê-las, tá? Naquela época, comer a oferta do templo, a oferta era impura, tá? Vamos lá. Pergunta 6. Por que você acha que Deus compara com a escravidão do Egito? Vamos lá. E o que é que eles vão fazer quando chegarem os dias das festas realizadas em honra ao Senhor? Vão fugir para não serem destruídos, mas os egípcios os pegarão e os sepultarão na cidade de Mênfis. Os seus preciosos objetos de prata serão cobertos de espinheiros e o mato tomará conta das suas casas. Está chegando o dia do castigo, o dia em que Deus castigará o seu povo, e que o povo de Israel fique sabendo disso. Mas vocês dizem: esse profeta está maluco, diz que é inspirado, mas é louco. Vocês falam assim porque estão cheios de maldade e ódio. Claro, é muito fácil você dizer que quem está te dando a dura é doido, né? Claro, muito mais confortável. Pergunta 7. Relacione as consequências dessa troca. Vamos lá, 9, de 8 a 17. Vamos lá. Deus me mandou como profeta para avisar o seu povo, mas em todos os lugares eles armam armadilhas para me pegar.
O povo mandando armadilha para pegar o profeta. Até no templo de Deus eles me perseguem. Eles se afundam tanto no pecado quanto o povo que está em Gibeá. Deus lembrará do pecado deles e os castigará. Agora nós vamos ver quais os itens que Deus está mostrando a sentença. Vamos lá. No verso 10, o Senhor Deus diz: quando encontrei Israel pela primeira vez, fiquei alegre como quem acha uvas no deserto. E ao ver os antepassados de vocês, fiquei contente como quem vê os primeiros figos maduros. Mas quando eles chegaram ao Ponte Peor, nossa, Peor, né? Parece que é pior de melhor, tá? Não, é o nome do monte, tá? Ali começaram a adorar o Deus Baal e se tornaram tão nojentos como ídolos que eles amaram. Esse é o versículo 10. Versículo 11, que é o B. A grandeza de Israel irá embora, voando como uma ave. Não nascerão mais crianças. As mulheres não ficarão grávidas e não darão à luz. Ainda que criem filhos, eu os levarei embora. Não deixarei nenhum só. Ai desse povo quando eu me afastar dele. Quer dizer, o povo está com ameaça de extermínio, porque esse povo só morre e não nasce mais, já viu, né? Vamos lá, o C, que é versículo 13. Isso aqui são as consequências, tá? Eu via Israel como se fosse a cidade de Tiro, plantada num lugar agradável, mas Israel levará os seus filhos para serem mortos. D14. Ó Senhor Deus, o que é que vais fazer com este povo? Faze com que as mulheres não possam ter filhos, e se tiverem, seca seu leite, para que não possam dar de mamar. Tudo isso é consequência. E 15, o Senhor Deus diz: toda a maldade do povo de Israel começou na cidade de Gilgal. E foi ali que comecei a odiá-los. E por causa dos seus pecados, eu os expulsei da minha terra. Daqui em diante, não os amarei mais. Todos os seus chefes se revoltaram contra mim. F16. Israel está ferido. É como uma árvore que não dá frutas porque as suas raízes secaram. Mesmo que nasçam crianças, eu matarei esses filhos tão queridos de fome, né? Porque vai secar as raízes, né? G17. O meu Deus rejeitará o seu povo porque eles não lhe obedecem e eles andarão sem rumo entre as nações. Além de tudo, tem o vexame, tá? Tudo isso são consequências do povo de Deus se misturando, se infiltrando, se mesclando com outros povos. Qual é o ambiente que eu e você estamos nos infiltrando hoje? Embaixo de que sentença nós estamos nos infiltrando? Uma vez no chá que a gente faz aqui em casa, eu estava falando exatamente, existe uma diferença entre levar a carga um do outro e entrar em julgo desigual. Levar a carga um do outro, as duas coisas estão escritas na Bíblia que você tem que fazer. Tá? Que está escrito que você pode fazer, né? O que é levar a carga um do outro? Você descer aonde a pessoa está e ajudar ele a carregar a carga dele. Entrar em jugo desigual é você entrar e ficar lá onde ele está e carregar com ele uma carga que não é sua. O que você está interessado em fazer? Levar a carga um do outro? Pegar ele e trazer ele para cima. Jugo desigual, vai entrar, ir para baixo e ficar lá com ele. Aqui, Deus está dizendo que quando você entra no meio desses povos e começa a adorar outros deuses, você está entrando embaixo do julgamento que esses povos vão ter. Pior ainda, né? Pior, porque você está em rebeldia. E se há uma coisa que o Senhor não tolera, é rebeldia, tá? Pergunta 8. Tá ficando pesado, vamos lá. Qual a razão que brota o juízo como erva venenosa? Capítulo 10, de 1 a 4, diz o seguinte: o povo de Israel é como uma parreira cheia de uvas. Quanto mais ricos ficaram, mais altares construíram, e quanto mais a nação progredia, mais colunas ao deus Baal foram levantadas. Eles não são fiéis a Deus e agora eles terão de pagar pelo seu pecado. O Senhor quebrará os seus altares e derrubará as colinas do Deus Baal. As colunas.
Eles vão dizer, não temos reis, porque não tememos a Deus. E se tivéssemos o rei, o que é que ele poderia fazer por nós? Eles só dizem mentiras, todos juram falso e fazem acordos que não pretendem cumprir. E aquilo que chamam de justiça é tão perigoso como erva venenosa que cresce em campo arado. Olha que pesado que vai começar a brotar a erva daninha. Fazendo um parênteses aqui, que dizem mentiras, juram falso. Eu conheci uma pessoa, um senhor, que era muito interessante, tá? Crente. E toda vez que ele ia prometer alguma coisa, ele fala assim, que meu filho fique cego se isso acontecer. E não era verdade. Eu falei, nossa, com que? Porque ele sabia que Deus não ia fazer. Por isso que ele falava. Então, o que acontece? É a pessoa contando com a bondade de Deus. Então, isso é tão sério que Deus também não ia tirar a visão do rapaz, porque o pai foi, digamos, burro, ousado, mal, sei lá o que é. Mas é engraçado isso, como as pessoas burlam de Deus, né? Extrapolam, exageram nos seus julgamentos e na sua boca e nos seus conceitos. Porque eu acho que não acredito que Deus pode, acho que Deus está lá sentado que não vai fazer nada, né? Então o que acontece? Faz acordo que não vai cumprir. Não, eu te juro que eu vou fazer tal isso. Fala para Deus e de repente não faz. Então não jura, né? Não jura. Jesus fala para você não jurar. Então, aquilo que chama de justiça, a justiça é sua, o que você acha que é justo. Então, essa mesma pessoa se desentendeu com a outra e precisa ver quando abrir a boca, mas proferia tantas maldades, tanta assim, vingança. Eu quero que morra numa cama, eu quero que tenha a doença. Gente, como que da mesma fonte vai sair palavras de bênção e palavras de maldição? Não dá, né? Aí você fica questionando o resto que fala, né? Então, o que aconteceu? O que acontece? É tão perigoso como a erva venenosa que cresce no campo arado. Cuidado com as pessoas que se dizem oráculos do Senhor e usam a própria boca para fazer uma coisa dessa. Ah, não, mas isso era só aqui no texto, né? Hoje em dia não tem mais assim, então apaga tudo que eu falei, porque hoje em dia não, né? Hoje em dia o pessoal da igreja é tudo sério, né? Vamos lá, pergunta 9. Qual item que foi usado no deserto e que é usado novamente para ofender a Deus? Vamos lá. O povo, capítulo 10, de 5 a 8. O povo que mora em Samaria ficará com medo e chorará quando o bezerro de ouro de Beté-Avém for levado embora. Aí tá aí o tal do bezerro de novo. Os sacerdotes pagãos ficarão desesperados a perderem esse ídolo que era sua glória, pois será levado para a Síria como presente para o grande imperador, e o povo de Israel ficará com vergonha dos conselhos que seguiu. O rei de Israel será levado embora como um cisco que é carregado pela correnteza. Os altares do monte de Avém, onde o povo adora ídolos, serão destruídos e ficarão cobertos de mato e espinhos, e o povo dirá nas montanhas: caiam em cima de nós, e aos montes, caiam em cima de nós, tá? O que é que tá aparecendo aqui de novo? O tal do bezerro de ouro. Vamos ver, tá perto do carnaval agora, tá? Não, vamos lá. Pergunta 10. O que você entende por dupla transgressão? Vamos lá. O Senhor Deus diz: desde o tempo em que pecou em Gibeá, o povo de Israel não tem parado de pecar. Por isso, em Gibeá, a guerra alcançará essa gente perversa. Eu os atacarei e castigarei. Nações se ajuntarão contra eles quando eu os castigar por causa dos seus muitos pecados. Israel era como uma bezerra mansa que gosta de pisar o trigo para tirar a casca. Coloquei uma canga no seu belo pescoço para que ele puxasse o arado. Vou usar Judá e Israel para trabalhar na lavoura. Viu? 11. Em meio à sentença, vemos qual convite?
E eu lhes disse: preparem os campos para a lavoura, semeiem a justiça e colham as bênçãos que o amor produzirá, pois já é tempo de vocês se voltarem para mim. O Senhor, eu farei chover sobre vocês chuva de salvação. No meio do caos. Isso nós estamos vendo desde o começo do livro. Desde o começo de cada livro profético, a cada aviso do profeta, vem uma lei, vem uma repreensão, vem a sentença e vem o escape. Nós nem chegamos no livro e Deus já para aqui e já fala o que pode acontecer, qual é a válvula de escape para você mudar a situação. Prepare o campo para as lavouras, semeiem justiça e colham as bênçãos que o Senhor produzirá. Eu farei chover sobre vocês chuva da salvação. Isso é um convite para mim e para você agora. Sabe, viu? Caiu a ficha, tá fazendo coisa errada? Foi lá adorar, mas eu não posso sair da onde eu tô. Seja diferente, comece a agir diferente. Às vezes você está nesse meio que você está, que é super conturbado, um meio que te leva a fazer coisas erradas, mas você não pode sair, porque às vezes é até a sua família, às vezes é o seu trabalho, não sei qual é o meio, o ambiente que você está colocado, você está aí por algum motivo. Às vezes é para você ser luz. Então, pare de se influenciar por eles e comece a ser luz. Comece a ser luz. Você está aí com algum propósito. Não desperdice nenhum dia da sua vida. E hoje, Deus está falando comigo e com você agora. Para tudo que você está fazendo. Pare a sua forma de pensar. Pare o seu modo de agir agora. Agora é tempo. O tempo é hoje. Eu quero voltar ao Senhor. Eu não sei, Senhor, aonde que eu estou cometendo alguma falha. Eu não sei. E o Senhor está te dando uma oportunidade agora. Semeia, limpe o terreno. Como é que a gente prepara o campo para a lavoura? Tira todo o mato, tira todo o lixo, deixa limpinho. E abra para que o Senhor semeie na sua vida os frutos da justiça. Ele vai derrubar água sobre a semente. E você vai frutificar onde você está. E aonde você estiver começar a frutificar, vai estender para todos aqueles que te cercam. Esse é o pedido de Deus hoje para você. É um convite que Ele está fazendo para você. Às vezes você acha que está tudo bem. Ah, mas eu estou tudo bem, não tem nenhum lugar que eu estou fazendo coisa errada. Pensa bem, às vezes é uma coisinha tão pequenininha assim, que você está se envolvendo, de repente até um grupo do WhatsApp que não é muito saudável. Não sei. Deus não faz essa à toa, você não está vendo esse estudo aqui à toa. Eu não estou aqui falando à toa, eu já estou tendo que identificar qual que é o meu. Aonde que eu estou e que eu estou agindo de maneira errada. Será que eu estou sendo luz em todos os lugares que eu estou indo? Vamos agora preparar o terreno, preparar, limpar, porque o Senhor vai vir derrubar a chuva de bênção. Aí você pensa que acabou? Não, tem mais. Pergunta 12, vamos lá. Qual o fator causador de toda essa situação? É a culpa de quem? 10, 13 a 15. Mas em vez disso, Deus falou isso, né? Em vez disso, vocês plantaram a maldade, colheram a justiça e comeram os frutos da mentira. Vocês confiaram nos seus carros de guerra e no grande número dos seus soldados. E por isso a guerra chegará até vocês, as suas fortalezas serão destruídas. Acontecerá com vocês o mesmo que aconteceu quando o rei Salmão fez a guerra com Bet-arbel. Ele arrasou a cidade, despedaçou as mulheres e os seus filhos. É isso que acontecerá com o povo de Israel por causa da sua grande maldade. E quando o sol nascer, o rei de Israel morrerá. Acho que acabou de hoje. No meio de todo o estudo, tem essa pausa que Deus mandou o povo fazer e eles não fizeram. E aí o que Deus falou? Olha a sentença. Então, se você pegou carona nesse convite do Senhor aqui, esse convite que é para parar e rever onde você está, qual é o Baal que está sendo construído na sua vida, na sua casa? O que é que você está usando?
Sabe o que é patuá? Né? Sei lá, um negócio tão bonitinho que a menina me deu. Ai, tão bonitinho anjinho, né? Teve uma época que tinha moda de botar anjo dentro de casa. Até eu descobri que esses anjos eram oferecidos nos templos lá, não sei de quem, né? Então, eu não sei o que é que você tem dentro da sua casa, eu não sei o que é que você anda fazendo e que de repente é uma boa cumba. Sabe o que é boa cumba? É macumba de dentro da igreja, tá? Então, é de dentro da igreja, não é má, é boa, mas é cumba, né? Piadinha, tá? Mas eu não sei o que que é que você tá usando, você tá deixando, você tá pertencendo, achando que, isso aí é só para eu me sentir incluída. Aqui tá dizendo-se a sinceridade. Se você não fizer isso, ou se você fizer só para agradar o meio que você vive, você vai plantar maldade e você vai colher o quê? Injustiça, comer o fruto das mentiras. Você vai confiar nos seus carros de guerra. Isso aqui é o quê? Você vai confiar na sua capacidade de fazer dinheiro. Eu vou confiar na minha capacidade de trabalho. Eu vou confiar no meu... E isso até dentro da igreja, tá? Não, eu confio no meu poder de convidar as pessoas, de trabalhar na igreja, de fazer grandes movimentos. Eu. Você confia nos carros de guerra e nos meus soldados. E Deus vai chegar e vai falar assim, o que vai acontecer com você? Deus vai arrasar a cidade e despedaçar as mulheres e os seus filhos. É muito sério isso. É muito sério. O livro de Joel não está escrito aqui para você saber o porquê que Deus mandou ele casar com uma prostituta. O livro está aqui dizendo que eu e você, nós somos como o povo de Israel e que muitas vezes nós não somos tão fiéis quanto deveria ser, a partir do momento que nós somos chamados da igreja de Cristo. A igreja, nós somos a noiva de Cristo. E a noiva tem que se apresentar como ataviada, pura e sem mácula. Para quando o noivo chegar, nos encontrarmos assim. Vamos parar agora e pensar, né? Qual é a mancha que eu, como noiva de Cristo, estou carregando? Qual é o que falta de adereço, né, de enfeite que eu poderia estar usando e eu não estou usando hoje para me encontrar com o noivo, né? O que Deus pode tirar da minha vida, sabe, para colocar algo melhor. E é com isso que eu encerro o estudo de hoje. Nós temos mais um estudo, espero vocês a semana que vem, mas vamos parar para pensar. O seu comportamento está sendo como a igreja de